Bom dia a todas aqui, bom dia Lúcia, minha empresária, minha assessora. Estou aqui hoje fazendo um vídeo, para poder relatar sobre a vacinação no Brasil contra a Covid-19. E hoje eu estou aqui para falar sobre o meu problema de saúde, que eu sou diabética, mellitus grave, diabetes tipo 1. Há 20 anos tomo insulina. Peguei numa gestação do meu segundo filho, Thales. Comia muito doce, enfim, muita besteira, desencadeei o diabetes. E minha dieta é rígida, sigo sempre com restrições médicas, O meu problema de saúde, minha doença é crônica, sou dependente de insulina para o resto da minha vida, até falecer. Eu mesmo que aplico as insulinas em mim. No começo eu ia muito na farmácia, no começo da doença, mas a minha doutora Sônia Virgínia, que era minha endócrina, ela falou para mim: não, Michele, você tem que aprender a se aplicar sozinha. Ter essa responsabilidade com você mesma. Foi quando eu comecei a me aplicar, foi difícil, tinha medo e tudo, mas enfim, eu tomo minha insulina como se fosse um copo com água. Meu diabetes é muito controlado hoje em dia, porque eu também cuido do espiritismo, das minhas coisas, do meu lado espiritual, e através do espiritismo eu obtive muita saúde na minha vida, por estar cuidando das minhas coisas, E meu diabetes controlou muito por conta disso também. E, enfim, voltando ao assunto para falar sobre a vacinação. Quando surgiu essa doença do coronavírus, da Covid-19, no ano de 2020, eu fiquei muito preocupada. Fiquei muito dentro de casa, em isolamento social, usando máscaras, todo lugar que eu ia, mercado, Como até hoje em dia, todo lugar que eu vou é usando máscaras. E também, eu lembro que eu fui uma vez no meu dentista, que eu estava obturando um dente, e uma senhora sentou do meu lado e falou: olha, vai ter essa vacinação contra a Covid. Eu jamais tomaria, porque eles não podem inventar uma vacina contra essa doença, contra a Covid-19, para acabar com o vírus, A pessoa se imunizar e não conseguir pegar o vírus do coronavírus, Não conseguir pegar a doença. Aí eu fiquei assim, aí eu virei para ela e falei: interrompendo a sua conversa, senhora, eu acho que as pessoas têm que tomar sim a vacinação, porque seria contra a doença. Ela: não, mas os cientistas não têm como elaborar dentro de um laboratório uma vacina contra essa doença da Covid-19. Não tem como elaborar uma vacinação dentro de um laboratório cientista, os médicos, contra a doença, para combater o vírus, porque é um vírus que é muito danado, é uma doença muito ingrata e está matando, não tem como. Foi quando passou-se os meses, A gente passou o ano da pandemia. Essa senhora falou até para mim que nunca tomaria essa vacina, mesmo se tivesse que ser obrigada a tomar. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, E ela disse que a vacina poderia até vir com reações químicas no meio da vacinação. E tá, fiquei com aquilo na cabeça. Aquela senhora falou para mim dentro do dentista que jamais tomaria vacina. E eu guardei aquilo para mim e fiquei na minha. Passamos o ano de 2020, o ano da pandemia, e essa doença, na verdade, veio da China, Um chinês veio para o Brasil durante o carnaval, já com o vírus, e infectou muitos brasileiros aqui. Aí todo mundo, passamos o carnaval de 2020 numa boa, teve o carnaval de 2020, os ensaios nos sambódromos, eu desfilei, inclusive desfilei nua no carnaval de 2020, porque eu tive que pegar um bom dinheiro, desfilei na Estação Primeira de Mangueira até, e só na Estação Primeira de Mangueira. E o que aconteceu? Eu vim para casa, teve o desfile das campeãs, eu era para ir, não fui, porque choveu muito e teve uma chuvarada aqui na minha rua, inclusive teve enchente no dia seguinte, uma enchente aqui, foi até em fevereiro de 2020, aí eu não fui no desfile das campeãs. O pessoal aqui da Beija-Flor de Nilópolis foi, o pessoal que desfilou, veio debaixo de chuva na cidade, por aí fora tudo alagado,
Ainda bem que eu não fui, porque eu senti que o tempo estava muito feio. Aí eu falei, gente, vai chover muito, eu não vou no desfile das campeãs hoje, tanto que eu nem fui. Fiquei em casa. Aí fiquei assistindo em casa os bastidores do Carnaval da Rede TV, publicando meu trabalho com jornalismo de publicidade, publicando o Carnaval da Rede TV, tudo isso. E publicando o que estava acontecendo na cidade, né? O pessoal desfilou de barra de chuva, desfile das campeãs, foi horrível, né? O sambódromo super chuvoso, aquela chuvarada caindo. Aí eu não fui, fiquei em casa. E passou o tempo. O que aconteceu? Antes passamos a pandemia de 2020. Passou o carnaval, depois do desfile das campeãs veio essa enchente que teve aqui na minha rua. Teve lá na minha rua, quer dizer, lá onde eu moro, na Chatuba de Mesquita. E o que aconteceu? Depois do carnaval teve a enchente, aí veio a pandemia do coronavírus, né? Veio esse chinês que veio para o Brasil durante o carnaval, infectado com a Covid-19 e espalhou para todo mundo, né, Lúcia? E o que aconteceu? Todo mundo, a doença se espalhou pelo mundo, era Itália, Estados Unidos, a China, porque essa doença veio da China. Muitos falam que fizeram esse vírus no laboratório da China para poder infectar o mundo inteiro, né? Eu não acreditei muito nisso. Coisas que acontecem, teve que acontecer, infelizmente. E para voltar ao assunto, teve também a Gaviões da Fiel, a Escola de Samba de São Paulo, teve no desfile, acho que foi na comissão de frente, o Capeta, o Demônio e Jesus Cristo. E meu marido também falou para mim, o Paulo Roberto, sobre isso. O demônio estava esculachando Jesus na avenida, na comissão de frente da Gaviões da Fiel, Escola de Samba de São Paulo. E o que aconteceu? Esse homem que estava de demônio, ele faleceu. Ele teve um acidente com ele e depois desse ano de 2019 veio o Carnaval 2020, depois veio a pandemia. Não teve mais Carnaval. Então meu marido falou para mim, o Paulo Roberto, será que não foi um castigo de Deus? Porque esse cara veio na comissão de frente esculachando Jesus Cristo na avenida. Aí eu falei, não sei. Aí todo mundo se perguntava, né? Ano de 2020, ano da pandemia, por que estava acontecendo isso e tal. Passamos em isolamento social, teve também, o Bolsonaro ajudou todo mundo com auxílio emergencial, né? Eu cheguei a pegar também, porque eu sou diabética, peguei parcela de 1.200, de 600. Foi até um ano bom para mim, porque eu ganhei bem no meu trabalho, peguei auxílio emergencial e tal. Mas tive que manter o isolamento social usando máscaras, né? Super preocupada por causa da minha diabetes. E o que aconteceu? Eu peguei, mantive o isolamento social em casa, não saía só para ir ao mercado, só para ir na padaria, na farmácia, comprar remédio, enfim. Quando tinha que receber meu pagamento, eu saía de máscara e vinha para casa. E passamos o ano 2020 com essa pandemia horrível. Veio as vacinas, agora eu vou chegar no ponto ideal. Veio a vacinação, aí todo mundo falando, né? Que tinha que todo mundo tomar vacina. Mas e as pessoas com problemas de saúde grave, crônico, como eu, diabetes, a pessoa que tem pneumonia, tipo assim, tem bronquite asmática, né? Pode tomar? Então, assim, eu fiquei preocupada. Fui até minha doutora, que é a doutora Aline Moraes, tá? Ela é pelo plano de saúde da Unimed Rio. A minha mãe paga esse plano de saúde para mim há muitos anos devido ao meu diabetes, que uma vez eu fiquei internada, quase faleci pelo meu diabetes. E o que acontece? A doutora Aline Moraes, minha endocrinologista, minha endócrina, ela me aconselhou não tomar a vacina da Covid. Por quê? Porque ia vir a primeira dose, a segunda, a terceira e podia dar reações adversas à minha saúde. Poderia afetar o meu problema de saúde, meu diabetes, que é mellitus grave, que é o diabetes 1, tipo 1. Então, assim, fui várias vezes ao médico, eu recebi insulina pelo SUS, minha mãe cortou meu plano de saúde porque não pode mais pagar, porque é muito caro, da Unimed Rio, e inclusive ela está pagando a faculdade para o meu filho de advocacia e cortou meu plano, porque eu não pago, quem paga é minha mãe e meu pai há muitos anos, né? Aí ela tirou meu plano de saúde e o que acontece? Eu recebo remédios pelo SUS,
insulina, regular esse pH há muitos anos, recebo fitas, lanceta, o aparelho de medir glicose, tudo isso, né? Aquela lanceta para poder furar o dedo, seringa, recebo tudo pelo SUS. Há muitos anos, recebo há 20 anos, tudo pelo SUS. E o que acontece? Eu fui várias vezes, né, no hospital que eu recebo, que é o Hospital da São José, lá perto da minha casa, na Chatuba de Mesquita, e tentei tomar a da Pfizer, a da AstraZeneca, só que as mulheres falaram para mim, as próprias mulheres que estão lá, tá, para aplicar a vacina, que ela causa reações, e minha doutora me proibiu, por eu ter a diabetes e por eu tomar insulina, toma pro resto da vida, e assim, poderia afetar e dar reações adversas à minha saúde, a vacina. Então, o que acontece? Eu fui várias vezes na porta lá do Hospital da São José para tentar tomar a vacinação da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson e da Coronavac, e não tomei. Não tomei com medo. Minha doutora também, Aline Moraes, minha endócrina também, ela me proibiu de tomar, porque eu teria que tomar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta dose, e talvez até de eu chegar a tomar a primeira poderia dar uma reação muito adversa à minha saúde. Eu poderia vomitar, poderia me dar falta de ar, e inclusive ela é doutora, ela falou para mim que o vírus da Covid vem na vacina e a pessoa pode botar para fora a Covid. Pode botar de uma forma leve ou de uma forma fraca, ou de uma forma forte ou de uma forma fraca. Então, eu poderia botar de uma forma forte para fora. Eu poderia passar muito mal. Então, eu não tomei até agora a vacina da Covid-19, tá? Minha doutora Aline Moraes Midróquina me proibiu, né, Lúcia? Me proibiu. Realmente. Me proibiu, não é? Realmente, proibir você, não pode tomar realmente, porque poderia te prejudicar. Pois é, poderia me prejudicar, poderia. Então, o que acontece? Eu não tomei até agora a vacinação da Covid e mantenho o isolamento social, uso máscaras em todo lugar que eu vou, mercado, meu trabalho nos shoppings. Durante o ano de 2020 foi 2 vezes num mês, indo para vários shoppings, shopping de Sulacap, no Rio de Janeiro, shopping da Barra, shopping de Ipanema, de Copacabana, enfim, Top Shopping de Nova Iguaçu, Nilópolis Square, né? Porque eu tenho que ir para buscar as apostilas a trabalho, como jornalista de publicidade, e assinar o meu trabalho como modelo mangueirense, que foi um estúdio em casa devido à pandemia, sessão das mães, da Páscoa, minha sessão de aniversário, minhas fotos foi tudo feito em casa, minhas fotografias, estúdio em casa como modelo fotográfica. Não pude frequentar estúdio fotográfico devido ao meu problema de saúde, tá? E devido à pandemia, né, para evitar que eu pegasse a Covid-19, e passei o ano de 2020 sem pegar a Covid. Peguei a gripe influenza A agora antes do Natal, fiquei muito mal, com falta de ar, porque teve um surto agora, né, dessa variante da gripe influenza A. Muitas pessoas pegaram, hospitais e UPAs aí lotados, né, postos de saúde. Enfim, muita gente passando mal. Eu peguei porque eu vim num shopping de Nova Iguaçu, fui lá no Top Shopping, né? Hoje eu tô aqui no Shopping Sulacap, né, Lúcia? Fui no Top Shopping com o Paulo Roberto para poder assinar o meu trabalho como modelo mangueirense para fazer o meu ensaio fotográfico sensual na praia de Piratininga, Niterói, Rio de Janeiro, que seria no dia 15 de dezembro. Fui lá com o Paulo no dia... Isso, eu fui lá no dia... Isso, é verdade. Eu fui lá no shopping com o Paulo agora, eu não me lembro a data, acho que foi no dia 9 de dezembro, dia 10, foi bem antes do Natal. Foi bem antes do dia 15, acho que foi dia 9 de dezembro que eu fui no shopping, no Top Shopping de Nova Iguaçu, para assinar meu contrato para poder fazer um ensaio fotográfico sensual de praia, lá em Piratininga, Niterói, Rio de Janeiro, né, Lúcia? O que aconteceu? No dia 15, antes do dia 15 de dezembro, foi a data prevista para o meu ensaio. Numa quarta-feira eu caí doente, peguei a gripe influenza,
Provavelmente eu peguei no Top Shop no dia que eu fui com o Paulo, porque eu abaixava a máscara para poder bater foto, para andar um pouco dentro do shopping, eu devo ter pegado lá. O Paulo não pegou, porque ele se imunizou, tomou a vacina contra a Covid, a primeira e a segunda dose. Ele vai tomar a terceira ainda. Eu que peguei. Gente, eu fiquei super mal. Não pude realizar meu ensaio fotográfico lá na praia de Piratininga. O que aconteceu? Fiquei muito mal. Fiquei com falta de ar, não me internei, não cheguei. Fiz o teste, fui no pronto-socorro perto da minha casa, em Nilópolis. Fiz o teste e peguei a gripe influenza A. Não estava com Covid. Foi a gripe influenza A que eu estava. Fiz o exame na hora e deu. A gripe influenza A. Muita dor no corpo, parecia que eu tinha tomado uma paulada no meu corpo. Eu cheguei a botar vídeos no meu Facebook, eu estava passando mal. Eu botei o vídeo eu passando mal, deitada na cama da minha casa, lá no meu quarto. Eu acabava de almoçar, eu vomitava. Nada parava no estômago. Por incrível, sabe o que me melhorou, gente? Que eu não estava conseguindo comer nada. Fiquei até sem olfato direito e sem paladar. Não conseguia nem sentir o gosto da água que eu bebia. Água de coco que me hidratou e abriu meu apetite de novo para me poder voltar a me alimentar e para mim poder melhorar, né? Tirou a dor do meu corpo, tirou minha dor de cabeça, tive que tomar minesulida para a dor de cabeça, até que melhorou a dor de cabeça quando eu tomei. Mas o que aconteceu? A água de coco que me melhorou. Eu tive um sonho algo me avisando para me tomar uma água de coco, né? Eu tive aquela revelação nos meus sonhos. Comprei água de coco, pedi o Paulo Roberto para ir na rua, meu marido. Ele comprou água de coco, comprou o coco, comprou aquela caixinha também grande de água de coco. Comecei a tomar muita água de coco. Foi o que abriu meu apetite de novo e eu consegui me reanimar e tirar a dor do meu corpo, tudo aquele mal-estar que eu estava sentindo. E parei de vomitar. Aí que eu comecei a me alimentar, a comida parou no estômago, abri meu apetite, me hidratou, que a água de coco hidrata, foi o que me melhorou. Porque eu tomei aquela aspirina efervescente de laranja, remédios, nada adiantou. E o que aconteceu, gente? Melhorei antes do Natal, porque eu estava pedindo a Deus para melhorar antes do Natal. E não realizei meu ensaio, que seria no dia 15 de dezembro. Seria agora. E vai ser, né, Lúcia? A gente está esperando. O Paulo Roberto vai até comigo no meu ensaio em Piratininga. Meu ensaio de praia. A gente vai usar máscara, seguir os protocolos certinho. E o que acontece? Eu estou esperando até o começo de fevereiro agora para realizar meu ensaio de praia. Lá em Piratininga, Niterói, Rio de Janeiro. E vai ser sessão Gênesis Phil Collins, né? Repetição a pedido do público meu no WhatsApp, pedindo para me realizar esse trabalho. Que foi no meu ensaio fotográfico de praia no dia 29 de dezembro de 2020. Eu arrisquei a minha saúde e minha vida, podendo pegar até Covid-19, que eu não cheguei a pegar, graças a Deus. Passei uma pandemia muito boa, não peguei Covid-19 e realizei esse meu ensaio no dia 29 de novembro de 2020, sessão Gênesis Phil Collins. Estourou, foi no Morro da Urca, foi na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, e fiz agora no dia 12 de agosto de 2021, com tempo super chuvoso, super virado. Peguei o barco, mergulhei, fiz meu conceito de praia com Iemanjá, cuidei dos meus orixás, recebi saúde, né? Glicose controlou muito depois desse dia, que eu acho que em Ansan estava lá, porque foi um tempo muito chuvoso. Virei o champanhe para o mar, lá em cima da pedreira, pedi pela saúde e recebi saúde, graças a Deus. Não peguei Covid-19, mas peguei a gripe influenza A, que foi essa variante que estava rodando aí agora, antes do Natal. Mas fiquei boa, graças a Deus. Tomei os remédios, as medicações, a água de coco que me melhorou, né, Lúcia? Então, realmente, Michele, a água de coco te melhorou. Pois é. Então, aí fiquei boa e estou esperando realizar meu trabalho agora em fevereiro, até começo de fevereiro agora, praia de Piratininga, Niterói, Rio de Janeiro. Realizarei meu trabalho como modelo mangueirense, seguindo os protocolos, usando máscara, tudo direitinho. Sessão Gênesis Phil Collins, de novo, a pedido do meu público lá no WhatsApp, que a galera gostou desse meu trabalho no ano de 2020, que foi um ano de pandemia, que eu fiz esse ensaio lá no Morro da Urca e na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, e no ano passado, que foi na Praia do Arpoador, Rio de Janeiro,
que foi no dia 12 de agosto, sessão Gênesis Phil Collins, mais um outro ensaio fotográfico sexual que eu realizei. E recebi muita saúde nesse dia. Então, gente, voltando ao assunto, para falar da vacinação, né? Eu não posso me vacinar, infelizmente, tá? A doutora Aline Moraes, minha endócrina, me proibiu e eu sigo os protocolos, né? Usando máscaras quando eu saio na rua, tudo direitinho, e não posso me vacinar. É essa situação que eu passo na minha vida. E o que acontece? Vai ter a vacinação para a criançada agora, para as crianças, já os adolescentes já se vacinaram. E eu quero dizer aqui que nem todo mundo pode se vacinar. Tem pessoas que têm doenças crônicas, tipo bronquite asmática, diabetes mellitus grave, que é a tipo 1. A tipo 2 dá muito em idosos, né? O idoso, ele desencadeia esse diabetes no decorrer da vida dele, né? Durante a vida dele. Mas o meu foi da gestação e a minha tipo 1. A diabetes tipo 1. Então, a minha doutora endócrina me proibiu de me vacinar. E tem pessoas que têm doenças especiais, crônicas, como eu, que os médicos proibiram de se vacinar, porque fica ouvindo aquele anúncio na TV, no rádio, para todo mundo se vacinar, mas nem todo mundo pode. Então, o conselho que eu dou, tá, é para você ir a seu médico, tá? Você que tem uma doença crônica, uma bronquite asmática, um diabetes ou uma outra doença crônica grave que você depende de remédio para viver, como eu dependo da insulina pro resto da minha vida para viver, eu não posso parar de tomar. Você passar pelo seu médico, pedir uma prescrição médica, uma receita médica, para você ir ao posto para saber qual é a vacina que você pode tomar. Se é da Pfizer, se é a AstraZeneca, porque todas elas têm reações adversas à sua saúde. Mesmo quem não tem doença grave de saúde crônica e depende de remédio, a vacina já vem com reações adversas à sua saúde, porque ela já vem com o vírus da Covid-19 ali. E alguns botam para fora de leve, aquele resfriado, e outros colocam para fora com força, muito forte, em resfriados fortes que pode vir a te prejudicar e prejudicar o teu problema de saúde. E quem não tem problema de saúde, doença crônica, toma vacina, não adianta, pega Covid e bota para fora aquele resfriado leve da reação adversa da vacina. Então, assim, para a pessoa que está escutando agora, está assistindo esse meu vídeo, desse debate, dessa palestra que eu estou fazendo aqui no Shopping Sulacap, né? Hoje é dia 4 de janeiro, terça-feira. Eu não sei qual o dia do mês de fevereiro que eu vou vir ao shopping de novo, nem sei qual shopping que eu vou frequentar, para poder pegar minhas apostilas a trabalho com jornalismo de publicidade pelo G1 Notícias e assinar também o trabalho como modelo mangueirense. Eu não sei quando eu vou estar no shopping de novo, né? Mas é uma vez no mês, né? Provavelmente em fevereiro, uma vez no mês vou estar aqui de novo. E hoje eu estou falando aqui uma coisa muito séria, porque falam para todo mundo se vacinar, mas nem todo mundo pode. E o que eu quero dizer aqui também é para as pessoas, você que é pai, você que é mãe, que tem um filho com uma doença crônica grave, que depende de remédio, vai ao médico do seu filho, da sua filha, para saber se ela pode tomar a vacina, ou seu filho ou sua filha, porque a vacinação, ela tem reações adversas à saúde da pessoa. E não é só a primeira dose que a pessoa vai tomar, é a primeira, a segunda e a terceira, vai vir várias doses de reforço. Então, assim, eu não posso tomar, mas talvez o seu filho pode tomar, a sua filha pode tomar, você que é jovem, que tem uma doença crônica, vai ao seu médico para saber se você pode tomar ou não. Você que é adolescente, você que é um adulto, é um idoso, que carrega uma doença crônica, depende de remédio, porque tem que saber. A gente só vai saber através do nosso médico que a gente se trata. Só sei que eu não posso tomar, entendeu? Eu sigo o protocolo de segurança devido à Covid-19 usando máscaras em todo canto que eu vou, em todo lugar que eu vou, todo lugar. Mercado, farmácia, padaria, no meu trabalho aqui eu estou de máscara, agora que eu abaixei para poder falar. Mas assim,
Estou aqui no meu trabalho para poder me alimentar na praça de alimentação, como eu vou daqui a pouco, é abaixar a máscara para poder se alimentar, para poder chupar um sorvete, comer um hambúrguer, enfim. E eu me alimento de 3 em 3 horas, que eu tenho diabetes, né? Tomo insulina. E é aquilo, eu não posso tomar a vacina, infelizmente. Minha doutora Aline Moraes Midróquina não me liberou para mim tomar a vacinação contra a Covid-19. Vai a seu médico para saber, tá? Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho com problema de saúde crônico grave e que depende de remédio para viver. Vai ao médico, porque eles botam na televisão, nos rádios, em todos os anúncios que a gente vê na televisão, nos rádios, para tomar a vacina, que vacina é vida, mas nem todo mundo pode tomar, a verdade é essa. E sobre isso ninguém fala. O governador do Rio de Janeiro, de São Paulo, ninguém fala sobre essa parte. As pessoas que têm doença crônica, pode tomar realmente? A vacina realmente causa reações adversas à saúde dessas pessoas que têm doença crônica, que depende de remédio para viver? A gente não sabe, né? Então, a gente precisa ter essa informação, porque até quem não tem problema de saúde, ela causa reações adversas à saúde da pessoa. Então, precisa se saber, através do nosso médico, da boca do nosso médico, se a gente pode tomar sim ou não. Principalmente as pessoas que têm doença crônica, que tomam remédio pro resto da vida e doenças gravíssimas, tá? E quem pode se vacinar? Claro, se vacine, tá? Mas sabe-se que a vacina causa reações adversas. Ela causa reações adversas à saúde de todo mundo. A verdade é essa, tá? E essa informação ninguém passa, entendeu? É isso que eu tenho a dizer. E o que eu tenho a dizer aqui também é que não deve ter carnaval, tá? Carnaval de rua com blocos em todos os estados do Rio de Janeiro e do Brasil, tá? Não vai ter. São Paulo também não vai ter. Blocos de rua que desfilam, tá? E nos sambódromos eles querem liberar o carnaval, no sambódromo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não deve porque a gente já está com surto de variante Omicron. Surto de gripe influenza A. Porque para mim essa gripe influenza A é uma Covid. Para mim, o que eu peguei não foi gripe influenza A, foi uma Covid. Porque eu fiquei com falta de ar, com secreção no seio, nos seios assim, né? Nos brônquios e secreção no pulmão. Eu não fiz nebulização em casa, porque eu não tenho nebulizador, mas eu fiquei com um pouquinho de falta de ar, isso eu posso confessar para vocês. E eu não conseguia varrer uma casa. Depois que passou 2 semanas que eu fiquei de cama, com muita dor no corpo, com falta de ar, com muita secreção presa, que foi até antes do Natal que eu melhorei, que eu pedi muito a Deus, até para mim poder fazer minha mesinha, fazer as coisas, ficar na cozinha, dar faxina na minha casa, é que eu melhorei antes do Natal. Mas eu fiquei 2 semanas de cama. Então, para mim não foi uma gripe influenza A, foi uma Covid o que eu peguei. Então, essa gripe influenza A que está circulando, essa variante, provavelmente é uma Covid, tá? E eu não acredito que é gripe, tá? Porque é um resfriado forte, igual a Covid, que dá falta de ar. Então, não acredito que é gripe influenza A de jeito nenhum. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que não deve ter carnaval, tá? Nos sambódromos do Rio de Janeiro nem de São Paulo, não é, Lúcia? Realmente, Michele, não deve ter, porque está muito perigoso os hospitais lotados. Não é? Não deve. Não deve ter. E carnaval para mim só no ano de 2024, pessoal. Nem o ano de 2023 deve liberar. Nem nos sambódromos, nem nas ruas, nem com blocos, nem nada, porque tá complicado, entendeu? E nem todo mundo pode se vacinar devido ao problema de saúde, como eu tô falando aqui. Eu não posso. Tem pessoas que têm doenças crônicas, que dependem de remédio para viver, tá? E que não pode se vacinar. E o Estado está obrigando a todos se vacinarem. E quem tem esses problemas de saúde crônico que não pode? A pessoa vai se vacinar para poder passar mal, para poder se internar, para acontecer alguma coisa?
é complicado para poder prejudicar a sua própria saúde, porque a vacina tem reações adversas. Então, isso aí ninguém quer que fale, tá? A Anvisa não fala sobre isso, que as pessoas que têm doenças crônicas graves e que tomam remédio para viver pro resto da vida, é perigoso essas pessoas tomar a vacina, não devem se vacinar. A Anvisa não avisou sobre isso, só avisou que é para todos tomarem a vacina. E se causar reações adversas nessas pessoas que têm doenças crônicas e que dependem de remédio para viver, e que o próprio médico proibiu de tomar, de se vacinar, como é que vai ficar? A pessoa vai tomar a vacina para passar mal, para se internar? Porque a própria vacina vem o vírus da Covid-19. Então, não existe, gente, vacina que combate esse vírus da Covid-19. Não produziram no laboratório da China, porque a vacina veio de lá para cá. E a primeira vacina que veio foi da Coronavac, tanto que eu estou publicando jornalismo e publicidade no G1 desde o ano de 2020. Não existe vacina contra essa doença. Não existe que combate esse vírus. Tá? As pessoas estão se imunizando, estão tomando a primeira, a segunda, a terceira dose e estão ficando doentes. Então eu quero dizer aqui que é complicado. Eu não posso tomar, tá? Então, papai, mamãe que tem um filho com uma doença crônica, depende de remédio para viver, procure saber através do médico do seu filho, da sua filha, se realmente pode tomar mesmo a vacina. Se não puder, usa máscaras no seu filho quando sair na rua, quando for ao mercado. Evite aglomerações, botar as crianças para poder brincar com outras crianças em parquinho, em praças, em shoppings, ter convivência com outras crianças, né? Para brincar. Procurar até as crianças terem um isolamento social também, como os adultos, como os adolescentes, como os idosos estão tendo, porque é complicado, essa doença mata, tá? Tivemos muitas mortes no ano de 2020, perdemos muitas vidas para a Covid-19, muitos brasileiros faleceram, estrangeiros, né? Em todo o mundo, muita morte, muitos óbitos, muita gente falecendo, então a gente tem que se precaver. Todo lugar que for, usar máscara, higienizar as mãos, colocar álcool gel nas mãos, passar, lavar as mãos toda vez que vem da rua, higienizar a casa. Eu aqui no ano de 2020, na minha casa, eu limpava a casa toda hora, lavava, porque eu tenho 2 cachorrinhos na varanda, bacês, e eu tenho que estar quase todo dia lavando a varanda, usando desinfetante, passei muito álcool gel no computador, no celular, nas mãos também, quando eu vinha das ruas, né, do mercado, higienizava as mãos, lavando, passando álcool gel. Procurei sempre manter a higiene dentro da minha casa, arejar a casa, abrir as portas, janelas da casa, para arejar, para entrar uma ventilação, é importante, tá? Durante o ano da pandemia, porque ainda estamos agora no ano de 2022, estamos ainda, infelizmente, passando a pandemia por pandemia, e o vírus está circulando aí, da gripe influenza A e da Covid-19. Então, nós temos que se cuidar, tá? É isso que eu tenho a dizer. Das pessoas que têm doenças crônicas graves, depende de remédio para viver pro resto da vida, como eu, que sou diabética, desencardiei na gestação do meu filho Thales, do meu segundo filho, porque eu comia muito doce. Então, quando eu fui descobrir a glicose já estava muito alta, a minha endócrina já jogou logo insulina para mim, que era a única forma de controlar o meu diabetes. Eu tomo até hoje. E eu fui proibida pela minha endocrinologista, minha endócrina, doutora Aline Moraes, de tomar a vacinação contra a Covid-19. Até vacina contra a gripe, influenza A, eu não posso tomar. Só uma vacina normal contra a gripe. Agora, essas vacinas que estão aí contra a Covid, que é a vacinação AstraZeneca, Pfizer, Johnson, Coronavac,
eu não posso tomar. Inclusive, minha mãe tomou a vacinação da Coronavac, a primeira e a segunda dose, e pegou Covid, não adiantou nada. Minha mãe quase não sai de casa, ficou super mal, com falta de ar, dor no corpo, dor de cabeça. O corpo muito assim mole, né? Ficou muito indisposta. Eu fiquei até preocupada, muito preocupada com ela, com medo de ter que internar ela. E ela melhorou, porque ela se medicou, foi ao médico, passou várias vitaminas para ela tomar, mas ela tinha tomado a vacina. A primeira e a segunda dose da Coronavac. Por que a vacina não vem com o vírus da própria Covid? É o que a minha doutora endócrina, Aline Moraes, falou para mim. Ela veio com o vírus da Covid nela para as pessoas colocar para fora de leve ou com força, com muita intensidade forte, como muitos podem botar para fora com muita força e passar mal e ter que vir a se internar, tá? Essa verdade ninguém fala, nem prefeito, nem governo, nem presidente, nem nada. Nem a própria Anvisa, que aprovou a vacina contra a Covid-19, várias vacinas, não fala sobre isso. E, inclusive, pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 da Johnson, da Pfizer, no começo que ela foi lançada, teve algumas pessoas que vieram a óbito, porque tiveram reações adversas a essa vacina. Então, a verdade ninguém quer escutar. E a verdade é essa. E não produziram ainda na China, como a vacinação contra a Covid-19 veio de lá, não produziram uma vacina para combater esse vírus da Covid, infelizmente. Todas elas vêm com reações adversas à sua saúde, tá? Pessoas tomaram, não sentiram nada, pessoas tomaram, só tiveram febre e dor de cabeça e dor no corpo. Outras tomaram, vieram a se internar, passando muito mal, e outras tomaram e vieram a óbito. Faleceram. Então, assim, no meu caso, que eu sou diabética, eu não posso tomar. Minha endócrina me proibiu. Portanto, eu estou aqui fazendo essa palestra, esse debate, desse vídeo aqui, colocando aqui no YouTube Michele Mangueira, na minha conta do YouTube nova aqui, esse debate para as pessoas abrirem os olhos com a vacinação, tá? Tá vindo, já está na terceira dose, o pessoal está tomando quarta dose de reforço. E não está adiantando, as pessoas estão pegando Covid a si mesmo. E elas estão vindo também com reações adversas também, na própria vacina. Então é complicado, pessoal. Tem que abrir os olhos, tem que prestar atenção, tem que passar pelo médico que você frequenta, seu médico, para saber se realmente você pode tomar, o que essas vacinas provocam, quais reações que ela realmente dá para prejudicar a sua saúde, tá? E as pessoas têm que se informar. É só isso que eu tenho a dizer para todos, tá? Eu vou terminar o vídeo aqui, tá? Agradecendo a Lúcia aqui, minha empresária e assessora, a minha assessoria de modelo mangueirense, pessoal aqui que me ajudou na faculdade com jornalismo e publicidade pelo João Notícias, no meu trabalho. Obrigada a todos. E o que eu quero dizer aqui é isso, para o pessoal passar pelo médico para saber se pode mesmo se vacinar ou não. Ter o laudo médico para ir ao posto se vacinar ou ir ao hospital, enfim, aonde você for se vacinar, porque é complicado. A vacina tem reação adversa, sim, e ela vem com o vírus da Covid-19, sim, tá? E nem todo mundo pode se vacinar, tá bom? É só isso que eu tenho a dizer para todos. Bom dia para todo mundo, obrigada por esse debate, essa palestra contra a vacinação aqui. Contra a vacinação. Por quê? Porque para mim essa palestra, por que é contra a vacinação? Porque eu não posso me vacinar, então para mim é contra a vacinação. Mas a favor da vacinação para todos aqueles que podem se vacinar, que não têm problemas de saúde crônico, tá? Que estão liberados para se vacinar. Mas quem não está, quem tem doença crônica grave, depende de remédio para viver, tem uma doença crônica muito grave, para poder abrir os olhos, tá? E passar por um laudo médico, com a receita médica, saber direitinho do seu médico se você pode tomar ou não a vacina contra a Covid-19, tá bom? É só isso que eu tenho a dizer. E para terminar esse debate, né, nessa palestra aqui, falando da vacinação, eu quero dizer que o carnaval para mim só em 2024. E mesmo assim,
se eu for vir a desfilar só no ano de 2024, porque eu não posso me vacinar. Então, eu estou em isolamento social, cuidando da minha saúde, me precavendo, e eu não quero saber de carnaval até o ano de 2024. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada a todos, tá? Obrigada, Lúcia. Obrigada a todos aqui da assessoria. E vamos botar o vídeo no ar, tá bom? Obrigada a todos, pessoal. Bom dia, um bom dia para todo mundo. Palestra sobre a vacinação. Michele Mangueira.